A oferta de serviços públicos de qualidade exige um planejamento rigoroso. E isto só é possível quando os governos dispõem de dados confiáveis. Por exemplo, onde instalar creches ou postos de saúde para atendimento da população sem desperdiçar recursos. Na economia, é preciso conhecer o destino dos investimentos onde serão gerados empregos e criadas oportunidades de negócios. Tudo isso exige pesquisas e análises qualificadas. Neste programa, você vai conhecer a melhor cidade do Brasil, num ranking que inclui empregos, renda, saúde e educação. Uma Tradcap está começando. Fique com a gente. Com mais de 30 anos de atuação, a Fundação SEAD se tornou um centro de referência nacional na produção de análises e dados socioeconômicos e demográficos. Esse material é utilizado pelos gestores públicos na formulação de projetos para as mais diversas áreas de atuação. Um exemplo da aplicação dos estudos no planejamento é a pesquisa sobre mudanças no perfil da população do Estado. Até 2050, o grupo populacional com mais de 60 anos será triplicado. Esse dado, associado à redução do número de jovens, significa que haverá um forte impacto nas políticas de saúde, educação, qualificação profissional e bem-estar social. A partir de 2027, a população com mais de 60 anos superará o de crianças e adolescentes com menos de 15, totalizando 14 milhões até 2050. Daí a importância do trabalho do SEAD ao fornecer dados para a formulação das políticas públicas. As áreas mais importantes são, na área, primeiro, eu diria que são os indicadores demográficos, porque as estatísticas vitais, elas são muito importantes para pensar as políticas de médio e longo prazo na área da saúde, na área da seguridade social, na área do trabalho e do emprego, na área da educação, né? Então, as estatísticas vitais, elas são essenciais para ajudar os formuladores de políticas e ajudar os pesquisadores a aprofundar investigações que ajudem a pensar uma nova agenda de políticas públicas para o Estado, né? O segundo bloco são os indicadores socioeconômicos. Aí a pesquisa emprego-desemprego, a pesquisa sobre o PIB. Um outro bloco de pesquisas que o SEAD faz são monitoramentos de ações do governo. Por exemplo, nós fazemos um monitoramento da implantação do Rodanel para ver o impacto do Rodanel nas populações que estão sendo atingidas por desapropriações, pela abertura das novas estradas, o que isso está trazendo de impacto para essa população. Uma outra pesquisa também que nós fazemos é de monitoramento da instalação das novas linhas do metrô, também com o mesmo objetivo, quer dizer, para ver o impacto da implantação das novas linhas do metrô nas populações mais afetadas. Quando se trata do desempenho no setor educacional, o Brasil não aparece bem na foto. E uma análise das pesquisas mostra onde o país deveria investir para melhorar a qualidade do ensino. Em um ranking global que compara a qualidade da educação em 40 países, o Brasil ocupa o penúltimo lugar. Entre os piores colocados estão ainda México, Tailândia e Colômbia. Em primeiro lugar está a Finlândia, seguida da Coreia do Sul, Hong Kong e Japão. A pesquisa realizada por uma consultoria britânica é baseada em testes nas áreas de matemática, ciências e habilidades linguísticas. O baixo desempenho do Brasil não surpreende esta especialista em educação. Para ela, o investimento no ensino infantil é o primeiro passo para que o país avance. A educação infantil, ela assume cada vez mais um papel preponderante no desempenho futuro das crianças, tanto no desempenho cognitivo como no seu desempenho emocional e na sua sociabilidade. Então é preciso um investimento muito grande para desenvolver políticas de desenvolvimento da primeira infância, que é de 0 a 3 anos, e aí é importante lembrar que a Fundação SEAD está fazendo um trabalho
em parceria com a Secretaria de Saúde e com a Fundação Vidigal, para criar um indicador de desenvolvimento da primeira infância para o estado de São Paulo, onde há uma dimensão educacional, uma dimensão da saúde, uma dimensão nutricional, uma dimensão do atendimento e uma dimensão que tem a ver com o contexto sociofamiliar. O estudo britânico destacou ainda que as nações que apresentam o melhor desempenho em educação valorizam seus professores com o pagamento de bons salários. Tudo isso depende fundamentalmente de uma só questão, que é professores bem formados, motivados e dispostos a ter um compromisso com a escola, com uma carreira boa, né? E com bons materiais de apoio ao trabalho do professor e do aluno. Quer dizer, isso vale desde a educação infantil até o ensino médio. Além da motivação, há outros fatores que podem influir na melhoria dos resultados. Um dos principais seria a alteração nos atuais índices de avaliação. O Enem não foi feito para fazer ranking, porque o Enem não é avaliação de escola nem de sistema de ensino. O Enem é seleção de aluno. O Enem hoje é um vestibular nacional e seleção é diferente de avaliação, tá? Por quê? Porque quando eu estou selecionando os melhores, sempre, tá? A avaliação é uma avaliação diagnóstica, que orienta políticas públicas, identifica os prós e os problemas, né? E a partir daí você define intervenções de melhoria. Então, se você me dissesse, o IDEB serve, é possível comparar uma cidade com a outra a partir do IDEB? Sim, é possível comparar. Por quê? Porque quando eu comparo o IDEB, eu estou trabalhando com um indicador que, pelo resultado de uma prova, que é a Prova Brasil, pelo modo como se dá o progresso das crianças nos anos iniciais e nos anos finais, o IDEB já é um ótimo sinalizador. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer a importância do papel dos diretores de escolas, atribuindo a eles maior responsabilidade e também maior cobrança. São inúmeros os setores onde as estatísticas ajudam no planejamento das políticas públicas, contribuindo para a melhoria dos serviços sociais. As pesquisas indicam, por exemplo, que só as mulheres que não completaram o ensino fundamental continuam a ter um grande número de filhos. Esta é apenas uma das áreas que contam com estudos da Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados. Maria Paula tem 45 anos, mora em um bairro nobre de São Paulo. Adriana tem 37, vive na periferia da capital paulista. Maria Paula planejou a gravidez. Ainda durante o namoro, tomou uma decisão: ter um único filho. Foi mais fácil para cuidar do Luiz Carlos, inclusive, que eu acho que também é um propósito muito grande, financeiro, a educação, tudo que envolve a criança, a educação, o lazer. Para eu ficar com um filho só, eu achei que isso ia ser mais simples e está sendo mesmo. A gente tinha aquele negócio que é... Já a Adriana teve 6 filhos, sem nenhum planejamento. Mãe solteira, depende de doações para tocar a vida. Dificuldades que eu relevo para levar eles para a escola, para buscar. A realidade de Maria Paula e Adriana é apenas um exemplo do que acontece em todo o país. Quanto maiores o salário e a escolaridade, menos filhos a brasileira tem. A mulher que tem nível superior tem, em média, um filho. E aquela que não concluiu o ensino fundamental ou não tem nenhuma instrução tem, em média, 3. O último censo do IBGE mostra mudanças importantes no comportamento das famílias brasileiras. Até os anos 60, grande parte das mulheres tinha, em média, mais de 6 filhos. Agora, tem menos de 2. A diretora da Fundação SEAD, Maria Helena Guimarães de Castro, aponta alguns motivos que explicam esse novo cenário. Você tem uma que liga fortemente a queda na taxa de fecundidade ao ingresso das mulheres no mercado de trabalho, né? Na medida em que as mulheres estão cada vez mais participando do mercado de trabalho, essas mulheres têm mais dificuldade em ter filhos, em permanecer em casa, em se dedicar aos filhos, né?
Além disso, você tem um certo padrão de família mais reduzido, né? Uma família, do ponto de vista antropológico, que vai seguir determinados padrões culturais, determinados padrões de consumo, e uma família grande tem dificuldade com isso. Depois você tem a introdução, junto com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, dos métodos de controle da natalidade. Isso traz uma liberdade maior, né, para as mulheres definirem quando e quantos filhos querem ter. Segundo projeções, em 2050 o Brasil terá 64 milhões de pessoas com mais de 60 anos. É quase metade da população. Existe ainda outra preocupação. Nascem menos crianças do que o necessário para manter o tamanho da população. O ponto negativo é que essa situação tem um ônus, né? Que é a queda na população economicamente ativa, um aumento acelerado da população idosa, né? O Brasil está passando talvez por um dos processos de envelhecimento populacional mais acentuados do mundo, né? É muito rápido o envelhecimento da população. Para definir os municípios que vão receber creches, o Estado precisa saber quais são as áreas de maior carência. É aí que entra a importância da pesquisa. É uma forma de evitar o desperdício de recursos e melhorar o atendimento à população. Ângela está à procura de emprego. Mãe de 3 filhos, ela precisa ajudar o marido com as contas da casa. Arrumar um trabalho agora é uma necessidade que traz alegria e preocupação. A cidade onde Ângela vive é Francisco Morato, fica na região metropolitana de São Paulo. Grande parte do município é formada por loteamentos irregulares. A cidade de 56 mil habitantes é carente de muitos serviços e a educação é apenas um deles, como conta este morador, diretor da ONG Jocum, que atua na comunidade. Uma disputa muito grande por vagas, às vezes falta vaga, o ensino é muito precário. Essas questões assim acabam atrapalhando muito na questão da educação na cidade. Para compreender as condições de vida de cada um dos 645 municípios paulistas, a Fundação SEAD criou o Índice de Vulnerabilidade Social. Esse trabalho identifica as áreas mais carentes do Estado e oferece informações para que o poder público elabore ações de combate à pobreza. A gerente de metodologia e estatística da Fundação SEAD explica que, para elaborar esse índice, o estado de São Paulo foi dividido em várias partes. Cada uma delas engloba, em média, 250 residências. A partir daí, é estudada qual a situação de vulnerabilidade de cada parte. Esse índice ele é muito útil e o sentido dele, eu diria, ele tem sentido nos grandes centros urbanos. Como São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana da Baixada Santista, que concentram as grandes cidades do estado. Por quê? Porque quando eu olho uma cidade grande, como Campinas, por exemplo, com 1 milhão de habitantes, ela tem, em média, bons indicadores socioeconômicos. Mas quando você olha dentro do município, você vê que existem áreas muito pobres. Áreas que concentram populações muito pobres e áreas que concentram populações muito ricas. Então, uma característica dos grandes municípios brasileiros, né, e paulistas, é a desigualdade socioeconômica e socioespacial que existe no município. Assim que assumiu o cargo na prefeitura no início deste ano, o novo superintendente de educação de Francisco Morato se assustou com o que viu. O município paulista é um dos que mais apresenta alta vulnerabilidade social. 74% da população da cidade vive em áreas com alta concentração de pobreza. A renda per capita não passa de R$ 400 por mês, menos de um salário mínimo. E os dados sobre educação são desoladores. São 13 mil crianças em idade de educação infantil e nós estamos atendendo, na realidade, 5 mil, 6 mil. É muito pouco. Muito pouco. Se a gente calcular que desses 13 mil, de 0 a 5, uns 6 mil vai de creche, nós estamos atendendo 1.500, então o déficit é de 4.500 vagas. A situação
do município no que diz respeito à parte física, né, é a mais problemática que a gente encontrou. As escolas estão funcionando em espaços locados, são 52 escolas, mais de 50% delas funcionando em espaços improvisados, casas adaptadas. Uma das aplicações do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social vai beneficiar Francisco Morato. Com base nos critérios do IPVS, as Secretarias de Estado da Educação e de Desenvolvimento Social criaram o Creche Escola. Municípios carentes, selecionados de acordo com o índice, vão receber investimento de cerca de R$1 bilhão para a implantação de 1.000 creches até 2014. O superintendente de educação do município diz que este é um exemplo que mostra na prática a importância das pesquisas para que sejam criadas políticas públicas em benefício da população. Na educação, a gente trabalha com fatos e dados, né? Sem eles você não consegue planejar. Então todos os dados para a gente são de extrema importância, porque é em cima deles que a gente faz todo o planejamento financeiro, de expansão da rede, o planejamento pedagógico. Sem eles, é o ponto de partida para tudo, né? Em instantes, conheça a melhor cidade do Brasil no ranking de empregos, renda, educação e saúde. E mais investimentos na área de petróleo aquecem a economia paulista. Agora vamos ver como é o trabalho de campo de um pesquisador da Fundação SEAD. O objetivo é ver de perto as carências da população. No escritório da Fundação SEAD, em São Paulo, os pesquisadores recebem as coordenadas. Carregam no computador de mão o questionário e os endereços que serão visitados naquele dia. Etapa concluída, chega a hora de gastar muita sola de sapato. Primeira parada de Sônia, centro da capital. Pelo interfone, a pesquisadora explica o motivo da visita. Oi, boa tarde. Meu nome é Sônia, eu sou da Fundação SEAD, eu faço uma pesquisa de emprego e desemprego na Grande São Paulo para o governo do estado. E precisava falar com vocês uns 2 minutinhos, pode ser? Ganhar a confiança do entrevistado é um dos desafios dos profissionais do SEAD. A estabilidade no nosso trabalho é tudo, né? Na verdade, até na integridade da pesquisa. A gente chega, eles recebem uma cartinha informando que nós iremos à casa, né? Aí eu vou uniformizada, apresento o meu crachá, muitas vezes entrego uma outra carta para quem não recebeu ou para quem esqueceu onde está a carta. Eu explico de novo o que é a pesquisa e aí o morador responde sem muito problema. Uma das pesquisas mais conhecidas da Fundação SEAD é a de emprego e desemprego. Para realizar esse estudo, são visitados 3.300 domicílios sorteados todos os meses. Desde 1984, a PED contribui com dados econômicos fundamentais sobre a população da região metropolitana de São Paulo. Visitam e entrevistam todos os moradores do domicílio sorteado que tenha 10 anos e mais. São entrevistas diretas com cada pessoa, onde é perguntado procura de trabalho, se trabalha, alguma característica do posto dele de trabalho. Depois de feita a entrevista, esse questionário é transmitido remotamente. Todas essas informações depois têm um tratamento estatístico e são produzidos indicadores que são analisados e disponibilizados através de uma entrevista coletiva e depois no site da própria Fundação SEAD. Voltando à rua, enquanto Sônia continua se aventurando pelo centro, Jorge, outro pesquisador de campo, vai para o extremo oeste da cidade. E não dá para perder tempo, já que cada um dos 45 profissionais deve visitar, em média, 100 residências por mês. As informações são utilizadas também sobre a carga horária do trabalhador, se vem aumentando ou diminuindo. Também a mesma proporção disso é do salário, se vem reduzindo, tendo uma retração salarial, né, em diversos segmentos de atividade, ou um aumento do salário em alguns segmentos também, seja ela a área de serviços, indústria, né, ou comércio atacadista ou varejista. Essas informações verificam, né, a necessidade do aumento salarial, porque verifica também a defasagem salarial comparada ao ano anterior na função e no setor de atividade. O trabalho continua dentro da Fundação SEAD.
Lá, analistas cruzam as informações para concluir a pesquisa. Os resultados permitem você conhecer o mercado de trabalho do município de São Paulo, na região do ABC e demais municípios da região metropolitana. Pesquisa voltada para a questão dos investimentos no estado permite mapear as principais tendências da economia paulista. A partir dos investimentos feitos pelas empresas até 2011, é possível antecipar as expectativas sobre o desempenho econômico do estado nos próximos anos. A pesquisa de investimentos anunciados no estado de São Paulo, chamada de PIESP, é realizada por uma equipe da Fundação SEAD desde 1998. O gerente de indicadores econômicos explica como é feito este estudo. Ela recolhe informações que são divulgadas e trabalha essas informações no sentido de consistir os dados que são coletados nos jornais. Então, a gente coleta anúncios de investimento, entra em contato com as empresas e faz uma checagem para ver se as informações são corretas ou complementam as informações. Com isso, a gente consegue montar um banco de dados com cerca de 1.000 registros sobre anúncios de investimentos que são feitos no estado. Segundo a última pesquisa, serão investidos nos próximos anos no estado de São Paulo 49 bilhões e 900 milhões de dólares. A maior parte, cerca de 40 bilhões, até 2015. Mais de 70% dos recursos se destinam a projetos de infraestrutura, 34 bilhões e 900 milhões, incluindo transporte terrestre e aéreo. O restante se divide entre a indústria, com 17,4%, ou 8 bilhões e 500 milhões de dólares, incluindo o refino de petróleo e produção de álcool. Serviços, com 9,6%, ou 4 bilhões e 700 milhões de dólares, e o comércio, com 1,8%, ou 902 milhões de dólares. A área de energia, com 25 bilhões de dólares, é a que mais se destaca, principalmente pelos investimentos da Petrobras na Bacia de Santos. Em quase 15 anos de pesquisa, os resultados mudaram muito. Mudança do perfil dos investimentos segundo as regiões do estado. O que você vem notando? Que na região metropolitana de São Paulo, você tinha investimentos industriais que foram se deslocando para o interior do estado. E os investimentos que hoje é maioria no estado de São Paulo, são os investimentos voltados para a infraestrutura, seja de transporte, seja de saneamento básico. Ou seja, você está tentando resolver problemas de gargalo nas regiões metropolitanas. Por isso que as indústrias estão, em parte, indo para o interior do estado. Emprego de sobra, escolas e serviços de saúde de primeira. E ainda um polo industrial de fazer inveja a muita metrópole por aí. Não é à toa que Indaiatuba foi parar mais uma vez no topo do ranking das melhores cidades. Indaiatuba foi eleita a melhor cidade do Brasil no Índice de Desenvolvimento Municipal da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O ranking leva em conta fatores como emprego, renda, educação e saúde. O trabalho foi o item que mais contribuiu para o resultado. A cidade tem um perfil industrial, com 850 empresas estabelecidas em distritos planejados. Na década de 1970 veio o primeiro distrito industrial e aí a cidade não parou mais de receber investimentos. Em 30 anos, passou de 50 mil para 200 mil habitantes. 2 são os pontos altos na infraestrutura que atraem as indústrias: o aeroporto de cargas de Viracopos e a ligação com as principais rodovias do estado. Muito embora os custos de pedágio sejam, vamos dizer assim, significantes e é um problema, mas a facilidade de locomoção com todas as outras rodovias, Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, a Dom Pedro, Dutra e Carvalho Pinto, nos favorece o acesso a todos os outros estados sem que a gente tenha que passar em São Paulo. A empresa dele chegou a Indaiatuba na década de 90. Escolheu a cidade pela segurança de ter um distrito industrial e pela qualidade de vida para os funcionários. Um exemplo muito simples. Você imagina que um funcionário meu de fábrica que entrava às 7 horas da manhã em São Paulo, saía de casa às vezes 4h30, 5 horas da manhã, do município vizinho, para se locomover até a empresa. Então ele gastava 1h30, 2 horas no trânsito. Aqui com 10, 15 minutos, qualquer funcionário está na sua casa. Então só isso já traz uma comodidade, né? Quer dizer, as pessoas têm mais tempo para o lazer ou para a família. Então, evidentemente que a qualidade do trabalho dele melhora, o relacionamento com a família melhora, ele produz mais.
No próximo bloco, o Unicef aponta os caminhos para o combate à violência contra crianças e adolescentes. E mais, o médico Drauzio Varella lembra que a falta de planejamento familiar está na origem da maioria dos casos de crianças expostas a situações de risco. Se há um fator preponderante relacionado com a violência contra crianças, é a falta de planejamento familiar, como lembra o médico Drauzio Varella. O resultado disso é o grande número de mulheres com filhos expostos a situações de risco na periferia das grandes cidades. São milhões de crianças nascidas de mães, em geral sozinhas, ou de famílias que têm um número muito maior de filhos do que aqueles que elas conseguem cuidar. Isso é a perpetuação da miséria, é a perpetuação da pobreza. E aí você diz que isso é um caldo de cultura para a violência urbana, e vem os intelectuais da universidade dizer que não existem estudos que mostram que famílias mais numerosas têm maior chance de desenvolver comportamento violento. E eu pergunto, e precisa de estudo para isso? A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, acompanha de perto a situação das crianças e adolescentes vítimas de violência no Brasil. Estudos da organização mostram que esse tipo de violência se manifesta em todos os lugares. As prioridades da Unicef no combate à violência contra crianças e adolescentes são: combater o abuso físico e sexual de crianças em casa. Prevenir a violência contra adolescentes, em especial homicídios e exploração sexual. Promover reformas no setor judiciário e nas políticas e práticas de proteção à criança, a fim de reduzir a institucionalização da violência contra a infância e adolescência. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.